Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Então, uma boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição dialogada, um evento que é, então, realizado aqui pela Sociedade Espírita Caravaneiros da Fraternidade. E nós estamos hoje, dia 30 de setembro, encerrando o mês de setembro, encerrando o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, ou como a gente costuma dizer, mês de valorização da vida. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo, nosso querido irmão Iraci Oliveira, que vai então conversar um pouquinho conosco sobre suicídio. Nós precisamos falar sobre isso. Boa noite, Iraci. Boa noite, Roseli. Boa noite àqueles que nos ouvem. Então hoje Estejamos em paz, então, para falar desse assunto, né? é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais. Nós dedicamos todo o mês de setembro a valorizar a vida. Trouxemos assuntos aqui que trouxessem bom ânimo, que trouxessem esperança, né, para todos aqueles que nos escutam, porque afinal de contas a vida é o bem mais precioso que nós temos. Mas hoje a gente vai estar conversando especificamente sobre isso. Mas antes da gente começar, nós vamos iniciar com uma prece, porque afinal de contas, né, como diz nosso querido Luiz Antônio, toda atividade espírita inicia com uma prece. Então vamos serenar nossos corações e elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e a todos os bons espíritos e aos espíritos amigos que estão sempre junto conosco. Que nós possamos ser muito tranquilos e estarmos receptivos para que possamos compreender, para que possamos trocar ideias, mas principalmente que possamos andar a passos tranquilos em relação à nossa evolução. E assim
vamos iniciar mais essa atividade de exposição dialogada desta noite. Muito obrigada, Pai. Muito Deus. Então, Iraci, nós vamos conversar hoje, né, sobre um assunto que muita gente acha um tanto pesado, mas que nós não podemos nos furtar de falar, porque, afinal de contas, está aí e às vezes é muito mais comum do que a gente pensa. E lembrando a todos os amigos que estiverem nos ouvindo que poderão participar aqui com perguntas, porque é uma exposição dialogada. Então, quem estiver com alguma pergunta, pode digitar a sua pergunta, escrever através aqui do chat, que vai estar ou aqui embaixo ou do ladinho aqui, que depois de 30 minutos que o Iraci vai conversar conosco, né, nós estaremos, então, dialogando e respondendo a todas essas perguntas. Então, Iraci, deixo todos os irmãos contigo agora. Obrigado, Roseli. Uma boa noite aos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs da nossa querida Sociedade Espírita Caravaneiros da Fraternidade e os demais irmãos que nos assistem neste momento, aqui pela internet. O tema proposto, conforme a Roseli falou, de hoje, é suicídio. Vamos falar sobre isso? É um tema que por muito tempo foi tabu, mas de 2014 para cá, com a campanha do Setembro Amarelo, se tem falado um pouco mais. No sentido de refletirmos, sim, sobre o que vem a ser o suicídio, como compreender um pouco desse fenômeno humano, né? E principalmente como nos prevenir, para que não venhamos cair ou seguir por esse caminho. Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Setembro é o mês do renascimento. É a época em que as plantas florescem, os passarinhos, as aves migratórias vêm do norte aqui para o sul, né? É época de plantar o feijão, o arroz, os produtos de verão da lavoura, né? Ou seja, é o início de fato do ano, é um ano novo, em que pese a gente ter como calendário 1º de janeiro como o início do ano, mas na verdade o ano biológico, como se diz, começa na primavera, desse renascimento. Esse amarelo de flores, esse florido das matas, dos ipês, das árvores das cidades, dos jardins, e que nos levam então a essa esperança de vida. Então o Setembro Amarelo vem nesse sentido, de trazer a esperança de vida, de fortificação, de renascimento, de nascimento, de uma nova chance, um novo ano que começa. Para que no verão essas plantas venham a ser cuidadas e regadas para que os frutos cresçam. Depois temos o outono, em que esses frutos amadurecem e vamos fazer as colheitas. E depois a última estação do inverno, a estação do recolhimento, da avaliação e da sabedoria dos cabelos brancos. Então, essas 4 estações do ano também podem representar as 4 estações da nossa vida, desde o nosso nascimento, o nosso crescimento, a constituição de família, criação de filhos, o nosso amadurecimento, o nosso envelhecimento, o ciclo da vida. Que ciclo esse que nós devemos fazer de tudo para procurar cumpri-lo, porque para isso nós planejamos a nossa existência. É claro que há situações em que esse ciclo não vai até o fim, ele é interrompido ao longo da vida por algum motivo, que faz com que a gente desencarne antes, digamos, de completar esses ciclos existenciais. E o suicídio, os acidentes, né, ou o suicídio que estamos falando hoje, é um desses motivos, que por muitas vezes, né, leva as pessoas a interromper, aqueles que vão por esse caminho, esse processo evolutivo, deixando de aquela vontade de viver e de existir e tentando partir para o mundo espiritual antes da hora. E o suicídio é assim, então, um fenômeno complexo, que ao longo dos séculos tem atraído a atenção
de sociólogos, filósofos, teólogos, médicos e estudiosos em geral, como um problema grave de saúde pública que requer a atenção de todos, embora a prevenção dele não seja tão fácil assim. Mas o fato de não ser fácil não quer dizer que seja impossível. Podemos prevenir, sim. Eu mesmo tenho estudado esse tema ao longo da minha vida. Tive contato com essa situação na primeira fase, na primavera da minha vida. E desde então tenho tentado entender, me esforçado e estudado muito, no sentido de compreender a pessoa humana, compreender um pouco dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos, que levam nós, por vezes, a seguirmos por esse caminho equivocado, que é o caminho de desistir da vida. Lembrando que Deus nos deu o instinto de conservação como lei da natureza. Então, o instinto está lá na base, no primeiro andar do nosso cérebro, no cérebro reptiliano, né? Então, a gente tem que manter esse instinto vivo, essa vontade de viver, alimentando e equilibrando as nossas emoções e a nossa razão, para que a gente possa encontrar as saídas corretas na vida e não nos equivocarmos pelo caminho do suicídio e o caminho do desistir de viver. E para isso precisamos estar atentos ao nosso comportamento e ao comportamento do nosso próximo. E uma vez percebido qualquer sinal de interesse ou ideação suicida, a gente não ignorar um pedido de ajuda. Fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo. Na questão 560 do Livro dos Espíritos, o nosso codificador Allan Kardec pergunta aos irmãos espirituais: tem atribuições especiais cada espírito? E a resposta: todos temos de habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu, na sua época, quer na terra, na água ou no ar. É a nossa evolução do átomo ao arcanjo. E nesse processo de evolução passamos, então, pelos motivos, de muitas vezes, de dificuldade que nos levam ao temperamento do nosso ser, a nossa lapidação das nossas imperfeições morais. E o que diz o Eclesiastes, de que tanto fala o nosso codificador por várias vezes no Evangelho e no Livro dos Espíritos? Alguns versos do Eclesiastes para nós refletirmos um pouquinho. Para tudo há uma ocasião, um tempo, para cada propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então existe o tempo de Deus, né? O tempo de nascer e o tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir, sorrir, né? Tempo de abraçar e tempo de conter. Às vezes queremos abraçar as pessoas nessa época de pandemia, mas é época de conter esse impulso para o nosso próprio bem e o bem do nosso próximo. Tempo de calar e tempo de falar. Então há situações em que nós precisamos calar, né? E há situações em que precisamos falar. Se estamos num velório de suicídio, um suicida, e não sabermos, não vier à nossa mente algo bom para dizer, é melhor calar. Quem sabe dar aquele abraço, né? E quando for tempo de falar, de esclarecer, a gente possa falar, né? No devido tempo, desde que o irmão que vai nos ouvir esteja apto e queira ouvir a nossa opinião naquele momento, esteja pedindo esse auxílio. Tempo de amar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. É tempo de viver a vida. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive.
Então a vida é feita para a gente praticar o bem. E praticar o bem consiste também em cuidar de si mesmo e cuidar do próximo. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Então, a gente nos envolver com o trabalho, com algo útil, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, a gente se mantém ocupado em coisa boa, em coisa produtiva, e não dá vazão, então, a maus pensamentos. Pois há tempo, então, de nascer, de viver, de renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, conforme essa frase que está lá no túmulo do nosso codificador Allan Kardec. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida que devemos fazer de tudo para cumpri-lo, até o momento em que Deus nos chamar, para retornarmos ao plano espiritual. E o codificador pergunta na questão 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os irmãos espirituais respondem, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, a lei da vida. É interromper esse processo de vida. Então, o suicídio ele é uma transgressão, principalmente o voluntário, quando temos a intenção de praticá-lo. E o Evangelho, no capítulo 5, que trata das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, nos diz que não há falta alguma ou infração dessa lei natural, pois por mais leve que seja, que não acarrete inevitáveis consequências. E essas consequências vão além, né? Além da nossa pessoa, alcançam aqueles que estão também ao nosso lado. E há, então, nesse processo de desistência da vida, de descrédito em si mesmo, de sofrimento, dois tipos básicos de suicídio, que é o suicídio voluntário, que trata a questão 944, ou involuntário, né? O suicídio direto ou intencional ou indireto. Então, esse suicídio voluntário, o suicídio intencional, é aquele que resulta, infelizmente, né, do ato pensado pela pessoa, planejado, né, com premeditação de tirar a própria vida. O que é lamentável e triste, porque os irmãos que seguem por esse caminho são irmãos que estão passando por profundo processo de sofrimento existencial, que precisam de todo o nosso carinho e toda a nossa compreensão e todo o nosso perdão e compaixão para com eles, né? E há o suicídio indireto, então, que é aquele decorrente da abreviação da vida pelo descuido de si mesmo, pela viciação, pelos vícios, ou qualquer espécie de viciação, seja de âmbito físico, psíquico ou de ambos, que leve a pessoa a abreviar o seu período de existência. Então, o descuido de si mesmo também é uma espécie de suicídio. Isso está muito claro lá no livro Nosso Lar, na história de André Luiz, que pela bebida, que ele bebia muito, né, foi desgastando o seu organismo e acabou desencarnando, né, antes da hora. E passou depois de desencarnado, né, por aqueles momentos de reflexão e aflição, o que é normal o espírito passar por a situação, principalmente em ocasião de suicídio. E é claro que cada caso é um caso, cada criatura é uma criatura, cada um tem seus méritos mais ou menos, né? E Deus sabe por que cada um deve passar, Deus nos julga. Mas dizíamos antes que o suicídio, ele não afeta apenas os suicida, ele afeta também aqueles que estão ao seu lado. Porque diz o nosso Evangelho, que nos ensina muito bem, no capítulo 4, a reencarnação fortalece os laços de família, que nós planejamos a nossa existência em grupos espirituais ainda na erraticidade para vir a este mundo,
para juntos vivermos e convivermos uns com os outros, né? E de tal forma que uns ajudem, aqueles que estão mais atrasados, ajudem, o mais adiantado, ajudem aqueles que estão mais atrasados no processo evolutivo. E aqueles que estão mais atrasados contribuam para que aqueles que estão mais adiantados, então, cumpram a sua missão ou as suas provas, né? Então, todos nós estamos interligados uns com os outros. Quando um desses elos de corrente humana, familiar, de amigos, rompe, digamos, a vida antes do momento, não é só a sua vida que está sendo afetada, mas a vida de todos aqueles que vieram junto com planos espirituais, que também vão precisar ser replanejadas ao longo da vida. Cuidemos, então, uns dos outros. E essa morte por suicídio, gente, irmãos, ela causa, então, um sofrimento brusco, que faz com que esses irmãos que estão próximos desse que cometeu suicídio sofram e muitas vezes se sintam culpados, não entendendo aquilo. E o que às vezes leva anos e anos para compreender que não dependia deles, mas sim daquele irmão que se equivocou e partiu antes do momento. E nesse processo precisamos entender, então, a pessoa do morto, aquele que desencarnou por suicídio. A esse irmão, toda a nossa compaixão, todo o nosso carinho, né? E as nossas preces para que seja recolhido no mundo espiritual. Porque, por certo, ele desencarnou numa situação de muita aflição, muito sofrimento, e que precisa de bastante prece, compreensão e nosso perdão. Principalmente aqueles que vivem conosco, né? Que a gente às vezes não entende o seu ato. E os outros, os sobreviventes, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, os parentes que são profundamente afetados por esse ato, que também precisam de todo o nosso cuidado e todo a nossa alerta, porque aquela situação daquele irmão que partiu poderá, sim, influenciar outros que estão ao seu lado e poderá causar, então, alguma situação de risco ou de pensamento suicida nesse irmão ou nesses irmãos que convivem com aquele irmão que partiu. Lembrando que o que é errado, que nós devemos condenar, é o ato suicida, mas não a pessoa do suicida. O ato do suicídio é um ato errado, que deve ser prevenido e condenado, mas jamais devemos condenar o irmão suicida, e sim rezar e perdoar, né? E desejar, né, do fundo do nosso coração que ele seja acolhido pela espiritualidade. E o suicídio, então, meus irmãos, ele alcança todas as camadas da nossa sociedade, desde ali a infância até a idade adulta, a idade avançada, idosa. E ele mais ou menos acompanha, a curva do suicídio acompanha a curva da faixa etária da população. Quer dizer o quê com isso? Que devemos ter cuidado com todas as faixas etárias da população. Desde as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos, aqueles, né, pessoas de meia idade, quanto os idosos. Todos nós precisamos estar atentos e cuidar, digamos, uns dos outros e de nós mesmos. E o Livro dos Espíritos, então, ao falar sobre o suicídio, nas questões 943 até 957, ele traz algumas situações de suicídio, de pensamento suicida, que podem levar a pessoa a suicídio. Isso foi trazido pelos irmãos espirituais lá por os anos de 1850, mas estão mais atuais do que nunca, pois estão de acordo com a moderna psicologia. É claro que os termos poderão estar um pouco diferentes, mas a essência é a mesma. E lá no Livro dos Espíritos, dessas questões da 943 a 957, nós poderíamos dizer que o desgosto da vida, né, que leva ao suicídio, pode decorrer, sim, de situação de desespero e de doença. Doenças, sim, muitas vezes doenças psicológicas que estamos passando, psicossocial.
pode decorrer do desejo equivocado de escapar de uma miséria ou fugir de uma decepção. Pode decorrer do orgulho e do egoísmo, da vergonha de uma ação praticada, ou da esperança de chegar a uma situação melhor, que é outro equívoco. O suicídio, ele nada resolve, diz o próprio Livro dos Espíritos. Ele só agrava. O caminho aumenta. Se tínhamos uma linha reta para chegar a um destino, o suicídio vai nos causar, digamos, gerar uma curva. Vamos ter que trabalhar muito mais para voltar a recuperar esse terreno perdido, esse tempo perdido. Às vezes a pessoa vê a morte como inevitável e terrível. Ou então, decorrente da perda de um ente querido, aquela tristeza, desejo de querer segui-lo, é um outro equívoco, né? Ou a ociosidade e a falta de fé. E para ilustrar isso, vamos trazer uma historinha. Imaginemos uma criança, 4 ou 5 anos, que ama o seu avô. O seu avô visita frequentemente, vai visitar o seu pai, a sua mãe, né, a sua família, e esse avô trata essa criança com tanto carinho, com tanto amor, né? Às vezes leva um docinho, um presentinho, e aquilo é um momento de grande alegria para essa criança. E de uma hora para outra, chega a notícia que esse avô se suicidou. Olha o sofrimento causado nessa criança. Então, avós, vocês já têm idade e sabedoria suficiente para suportar qualquer situação que a vida lhe apresente. Jamais partam pelo caminho do suicídio. Lembre-se que tem seus filhos, tem seu cônjuge, tem seus netos, né? Muitas vezes os bisnetos que os amam e precisam de vós, né? Não sigam por esse caminho. Acreditem na vida, fé na vida, né? Vamos em frente. Porque quanta coisa pode ser abreviada, quantos momentos de alegria não podem ser perdidos se partir pelo suicídio. Quantas oportunidades. E se essa criança cresce um pouco mais, lá pelos 9 ou 10 anos, e a sua mãe, que já ficou perturbada por algum momento de perturbação, de doença ou de sofrimento, né? Algum motivo, resolve partir também pelo suicídio. Quanto sofrimento para esse filho, ou para os irmãos, para o marido, para os amigos, né? E quantas oportunidades perdidas. Então, não importa qual seja o motivo de sofrimento, vamos buscar fé, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos lembrar dos filhos, dos esposos, das esposas, né? Dos irmãos, e vamos acreditar em Deus e seguir em frente, pois Deus não coloca fardo nos nossos ombros de que nós não podemos suportar. E essa criança cresce, agora é um jovem. Então, lá pelos 17, 18 anos, na saída da adolescência, o seu pai pode cometer suicídio. Mais uma vez, alguém está sem chão. O esteio da família partiu antes da hora. E esse jovem, agora já pensando um pouco mais maduro, fica pensando por quê? O que eu fiz? Eu não poderia ter ajudado? E muitas vezes leva anos e anos para compreender que não foi por sua causa, né? Então, pai, mãe, adultos, não sigam por esse caminho. Fiquem com seus filhos. Filhos, jovens, não abandonem seus pais pelo suicídio, os seus avós. Nós somos uma família, vamos nos unir como família, como sociedade, e juntos sim superar a qualquer dificuldade que a vida se apresente. Que Deus não nos abandona nunca, né? E então, cuidemos-nos uns dos outros, né? Jamais vamos partir pelo suicídio. E tenhamos, então, um certo cuidado também com os nossos adolescentes, porque a adolescência é um período perigoso, né? A maior curva, digamos, de suicídio está entre os 18 e 21 anos, entre os 16 e 21 anos.
Porque a adolescência é uma fase de transição, uma fase de afirmação do espírito, que a pessoa precisa, às vezes, se impor para que a personalidade dela possa se instalar no mundo, né, e se apresentar no mundo, fortalecer a sua forma, a sua personalidade, pôr os seus sonhos em ação. E muitas vezes isso não é sempre possível. Às vezes é retraída, é reprimida, né? Até pelo processo educativo, pelas situações. Mas lembrando que tudo passa e tudo é superado. Esses momentos passam. Todos aqueles que têm hoje o cabelo branco já foram crianças, foram jovens e foram adultos. E passaram por isso, todos nós passamos. Não vamos desistir, meus jovens. Vamos acreditar na vida, vamos seguir em frente, vamos buscar apoio dos seus pais, dos seus irmãos, e, se necessário, buscar apoio psicológico, né? O apoio espiritual que fortaleça a alma, que esclareça esses dilemas da vida. Então, jovens, fé na vida, sigamos em frente, busquemos ajuda, mas não vamos desistir de viver, né? Não vamos nos entregar à depressão, que é esse estado melancólico, de muitas vezes ficar fechado no quarto, não sair, não querer falar com ninguém. Vamos nos abrir ao mundo, falar. Não diz nos Eclesiastes, há tempo de falar, vamos falar. Falar é preciso, mas falar significa pôr aqueles sentimentos nossos para fora. E quando tiver alguém, um jovem, ou um idoso, ou quem quer que seja, que for nos procurar para falar, gente, nós temos duas orelhas. Vamos dar espaço para que esse irmão diga o que precisa ser dito. Vamos ouvir, né? Porque quando a pessoa fala das suas aflições, dos seus problemas, ela mesma, ao falar, já se dá por conta do que é certo e o que é errado. Agora, quando não tem a chance de falar, fica remoendo dentro de si mesma. E daí poderá escolher o pior caminho. A depressão é uma doença, não podemos, nos enganar. Mas como doença tem cura. Tem cura. Basta buscar o tratamento psicológico, o tratamento necessário para nos curar desses males. E lembrando que a depressão é um dos grandes fatores de suicídio, né? Em torno de 60% das pessoas que cometem suicídio estavam deprimidas. Mas também mais de 90% dos casos é possível curar, sim. Não quer dizer que quem esteja deprimido vai cometer suicídio, não é isso, né? Mas é que é um fator de risco que deve ser considerado. Cuidemos, então, dessas situações de apatia, de falta de interesse, de mudança de comportamento. Observemo-nos a nós mesmos e ao nosso próximo, para que possamos nos ajudar e nos auxiliar a encontrar caminhos para a vida. Cuidado com frases do tipo: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor. Essas frases são frases depressivas, sinal de que a pessoa não está bem e precisa de ajuda. E o Evangelho diz que a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro e as ideias materialistas, numa só palavra, são os maiores incidentes ou incitantes ao suicídio, ocasionando uma certa fraqueza moral em nós. Então, se a incredulidade é um problema, busquemos a fé. Se tivermos dúvida no futuro, vamos estudar a doutrina espírita, por exemplo, e perceber e ter consciência de que a vida não acaba com a morte do corpo, que a vida continua. E se partirmos pelo caminho do suicídio, nós teremos, digamos, sofrimentos e aflições a superar também no plano espiritual, né? Lembrando que também o próprio Evangelho nos ensina de que a calma, a resignação, a confiança na vida futura dão ao espírito a serenidade, que é o maior preventivo contra o suicídio. Calma, resignação, ou seja, calma, não tomar atitude precipitada na vida, não se precipitar pelo caminho do suicídio, ou qualquer caminho de erro.
Resignação, aceitar a vida como ela é. Deus coloca o fardo nos nossos ombros que somos capazes de carregar. Então, resignação e confiança na vida futura, confiança em dias melhores. E serenidade, ser sereno. São os maiores preventivos, então, contra essas ideias e comportamentos suicídio. Lembrando que o apoio da família, de amigos, o envolvimento com a sociedade, um trabalho social, o envolvimento com a vida social, o trabalho, né, e uma crença religiosa são os maiores fatores de proteção contra a ideação suicida. A vida é necessária ao aperfeiçoamento de todos os seres. Precisamos trabalhar, meus irmãos, para que o nosso ciclo de vida se complete. E se esse ciclo não se completar, que seja pelos desígnios de Deus e não por nossas mãos, né? E que tenhamos também, estamos chegando no fim, cuidado ao falar de suicídio. Não condenar jamais os nossos irmãos suicidas, e sim o ato suicida. Ter compaixão para com aqueles que estão sofrendo, porque alguém se suicidou na família. Evitar palavras que machucam, censuras. Buscar o bom diálogo, o diálogo fraterno que acolhe, caridoso, do perdão, da indulgência, da benevolência e do amor ao próximo, né? Que são, digamos, os fatores de acolhimento. E se alguém pedir ajuda, jamais deixamos de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, encaminhando essa pessoa para o atendimento. Lembrando que todos nós temos um espírito protetor ao nosso lado, nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre ao nosso lado e Deus Pai está também em nós e por todo o universo. O que a gente precisa é perceber Deus e Jesus dentro de nós, essa força interior capaz de superar toda e qualquer dificuldade. Lembrando que a religiosidade, a espiritualidade são os maiores antídotos contra as ideias de morte por suicídio. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então vamos para a segunda parte. Pois é, Iraci, vamos para a segunda parte. Só que antes da gente partir para essa segunda parte, onde nós estaremos respondendo as dúvidas e as perguntas de todos, nós gostaríamos de compartilhar uma leitura com todos aqui, porque afinal de contas, né, a gente sempre precisa, né, espalhar boas ideias. Então, eu vou deixar vocês aqui com um livro que, por si só, ele já vai se fazer o comercial. Uhum. Você tem fé na vida? Os seus afetos têm fé na vida? Por que tantas pessoas têm desistido de viver? Muitas delas, inclusive, à nossa volta. Essas são reflexões que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem sempre na sua pauta. E é por essa razão que nós lançamos essa obra que queremos apresentar a você, com muito carinho. O livro Fé na Vida. Ele é o conjunto de esforços de 12 autores, das áreas médica, psicológica, jurídica, enfim, de muitas áreas de conhecimento que juntos construíram essa obra à luz do Espiritismo. São abordagens em torno do suicídio na infância, porque suicídio entre idosos, mecanismos constitucionais, jurídicos de proteção da vida, o direito à vida e ao meio ambiente. Temos abordagens aqui sobre crise, corrupção, suicídio e o sentido existencial. Vamos encontrar muitos autores nos trazendo respostas pelas quais nós temos ansiado há muito tempo. Leia, conheça essa obra, fortaleça a sua fé na vida e some-se a nós na preservação do bem mais precioso que recebemos de Deus. Um grande abraço e boa leitura. Pois é, isso então é uma obra que a gente recomenda. O Iraci até está com o exemplar dele ali, né, Iraci?
E ele é um livro muito importante que vai tratar de assuntos né, mais variados, como disse Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele vai tratar de assuntos com 12 autores, então nós recomendamos, é uma leitura tranquila de fazer, não é um livro que às vezes as pessoas digam que é pesado, mas é uma leitura que vale a pena, até para que a gente possa compreender um pouco mais de tudo isso. Mas agora a gente vai, então, para a segunda parte, né, assim, a gente brinca que às vezes é a parte da sabatina. É. Mas a gente tem algumas coisas bem interessantes aqui, e a gente vai começar a trazer aqui, né? E aí a gente começa. O que pode se dizer a uma pessoa que pensa constantemente em suicídio? Como é que a gente pode falar com essa pessoa? Como é que a gente pode aconselhar? Eu diria, a primeira coisa é perguntar para ela o que ela está sentindo. O que ela está sentindo? Por que ela está pensando naquilo? Porque a resposta está dentro de nós. E se ela disser o que ela está sentindo, a gente pode, então, trazer uma palavra de consolo para essa pessoa. Por isso que é muito importante, nesse atendimento fraterno do suicida, né, a gente exercer a escutatória em primeiro lugar. Por que nós vamos ao psicólogo, né, e o psicólogo fica nos ouvindo? Porque a resposta está sempre dentro de nós, né? Então, ao invés da gente sair já de imediato dando uma resposta, é perguntar o que ela sente, né? E daí sim, em função do sentimento dela, a gente dá, digamos, aquele conselho para que tenha fé na vida, procure resolver, pensar, digamos, resolver, buscar uma solução, uma forma que solucione aquele seu pensamento suicida. Fortalecendo, claro, a fé nela, a fé na vida, né, a fé em si mesmo, porque nós temos que fortalecer a fé em nós, levantar a nossa autoestima, a nossa vontade de viver. E essa vontade a pessoa tem que fazer brotar de dentro dela. É como o Setembro Amarelo, que é o mês que floresce o renascimento da vida. Por que é Setembro Amarelo que nós falamos no início? É o mês que deve florescer essa vontade, esse desejo de vida que deve eclodir. Então é nesse sentido que eu diria, se alguém vier para nós e falar nesse sentido, a gente procurar ouvi-la primeiro, e depois, de acordo com aquilo que ela for dizendo, né, e ela for exteriorizando, a gente possa, digamos, dando aquele conselho que for possível para ajudá-la. E esse conselho jamais devemos, no caso, nos eximir, né, de dar a esse irmão. E principalmente acolhendo com carinho, né, Iraci? Sim. E o acolhimento é ouvir. O melhor acolhimento que a gente pode dar para um sofredor, alguém que está sofrendo, é nós colocar à disposição dessa pessoa para ouvi-la. Esse é o acolhimento. Eu estou aqui, ela se sentir segura, ela se sentir que pode se abrir conosco, ela se sentir confiante conosco. Então a gente tem que se colocar à disposição desse irmão necessitado nesse momento. Sim. Depois a gente continua, e aí tem duas questões que eu acho que a gente pode juntar, não juntar, mas a gente pode perguntar o que leva uma criança a cometer suicídio e o que leva um idoso a cometer suicídio. Quais seriam essas causas, assim? A criança, né? São tantos os motivos que esse espírito pode ter trazido de outras vidas, tantas aflições que poderão ainda estar muito vivas nesse espírito, né? Porque a gente sabe, como criança, a gente às vezes tem lembranças de outras vidas, inclusive carrega algumas aflições de outras vidas. E também fatores decorrentes das próprias circunstâncias da vida dessa criança, né? A forma que foi, os problemas que passou, os sofrimentos, né? Que muitas vezes potencializados, muitas vezes situação de abandono, ou abusos ou sofrimentos que a vida pode proporcionar a essas crianças, né? Isso pode levar a criança a se sentir, digamos, triste
e desconfiada da vida, né? E seguir por esse caminho. Por isso que para a criança tem que sempre tratar com muito carinho, com cuidado, dar tudo que pudermos para essa criança, né? De educação, de atenção, para que ela se estabeleça na vida, né? Então, lá, essas lembranças iniciais, elas vão sendo esquecidas, e já na adolescência o espírito vai, então, firmando essa nova personalidade que se apresenta à vida, né? Isso é outro período de dificuldade. E o idoso, muitas vezes, é justamente porque acha que já não é mais útil, que está aquela doença crônica, acha que é um peso para a família, esses equívocos, conforme a gente comentou antes, né, que podem levar o idoso a essa situação de depressão. Então, o idoso, procure alguma coisa útil, né? Participe de um grupo de idoso na casa espírita, de um grupo de artesanato, de alguma coisa, né? Procure uma fé, ou vá jogar dominó na praça com os amigos, alguma coisa faça, né? Mas não se sinta sozinho, porque quando a gente está sozinho pode ficar, digamos, remoendo assuntos e pensando coisa errada. E lembrando, Deus sabe o momento de levar cada um. Então, como dissemos, temos que cuidar de todas as faixas etárias, mas cuidemos das nossas crianças, principalmente dos nossos jovens e dos nossos idosos, que normalmente são as pessoas que são mais frágeis, que passam por períodos de maior fragilidade. Na meia-idade, geralmente, nós estamos mais envolvidos com a vida, né? E com o próprio trabalho, e às vezes não sobra tempo para pensar nessas coisas. Mas também é a idade que temos que ter o cuidado conosco e com os filhos e com os pais, né? A grande responsabilidade quando estamos na meia-idade, né? Mas todos nós precisamos de cuidado, inclusive de nós mesmos, tá certo? Depois, assim, ó, todo tipo de suicídio tem a mesma pena ou é diferente para cada caso? O próprio Livro dos Espíritos fala que o suicídio voluntário, né, ele é condenável, a ação é condenável. Mas o Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, diz que cada caso é um caso, que cada pessoa tem seus méritos mais ou menos elevados, né? Que Deus é soberanamente justo e bom e julga cada um de acordo com seus méritos, né? E submete cada filho às provas e às expiações de acordo com a carga que ela pode suportar. Então, cada caso é um caso. Nós somos seres singulares. Nós somos parecidos, somos semelhantes, mas cada um de nós carrega as suas experiências de vida, seja desta existência ou ao longo de tantas e tantas existências, ou milhares de existências de vida como espírito. Então, não se aplica a mesma situação para o mesmo ato. Nem mesmo na nossa vida, no nosso direito penal. Uma pessoa que comete um crime no direito penal humano, uma pode ser absolvida, outra pode ser julgada a um confinamento. Né? Por quê? Porque é preciso julgar as circunstâncias, os atenuantes. E Deus, a espiritualidade, sabe muito bem o que cada um de nós precisa passar para superar esses momentos, lapidar o seu espírito e seguir adiante no processo evolutivo. Iraci, e quais as prevenções que a doutrina espírita tem a oferecer para uma pessoa que possa ter depressão, que possa estar passando por um processo obsessivo e que esteja prestes a cometer suicídio? Buscar a casa espírita, né? O atendimento fraterno, para se instruir e compreender um pouco mais dos sentidos da vida, por que essas coisas acontecem. Então, a doutrina espírita oferece a recepção, o acolhimento, o atendimento fraterno, as palestras públicas de esclarecimento, os estudos do espiritismo para nós compreendermos, então, a nossa essência espiritual, os motivos dos sofrimentos e os motivos das alegrias, o porquê estamos aqui, qual é o sentido da vida. Então, a doutrina espírita nos abre esse horizonte, tira esse véu que muitas vezes obscurece o nosso entendimento da vida. Mas a doutrina espírita também é uma doutrina
digamos, religiosa, filosófica e científica. A doutrina espírita também, além de acolher esses irmãos que nos procuram nas casas espíritas com ideia suicida, além de prestar a ajuda espiritual necessária, ela vai recomendar que essa pessoa procure a assistência especializada, a assistência psicológica necessária. Porque a pessoa que está passando por um processo obsessivo, não, um processo que leva à opinião, a ideia de suicida, além de todo esse processo de desobsessão espiritual, que pode muitas vezes ser uma auto-obsessão ou uma obsessão de um irmão desencarnado, também precisa fortalecer, né, a mente dessa pessoa através do tratamento psicológico, né? E daí encaminhamos esse caso, então, para a medicina especializada, a medicina psicossocial, né? A gente não deve, digamos, cuidemos, então, do espírito, e a medicina cuida do corpo e da mente, né? E no todo, nós cuidamos como um todo, né? Somos seres integral, corpo, mente, espírito, e temos que cuidar de todos esses níveis da nossa existência. Agora surge uma pergunta aqui que diz assim, ó, uma pessoa que bebe, vai dirigir e morre, é um suicida? É um suicida, porque no momento que a pessoa bebe, né, ela está colocando em risco a vida. Infelizmente, se ela desencarnou nessa situação, né, e em decorrência de um ato, né, de ter cometido, digamos, essa irresponsabilidade de dirigir, né, embriagada, ela colocou a sua vida em risco, como pode ter colocado a vida de alguém que está no carro em risco, como pode ter colocado a vida de outros em outros carros, ou alguém que vem atravessando a rua em risco. Então, meus irmãos, não se trata de condenar esse irmão, né, que digamos, desencarnou nessa situação. O ato dela de beber, de se embriagar e dirigir, é um ato errado que devemos evitar, é um ato condenável. Mas por esse irmão que já cometeu esse ato, a nossa compreensão, as nossas orações para que ele seja acolhido pela espiritualidade, seja tratado no mundo espiritual e no devido tempo Deus vai lhe conceder uma nova chance de aqui voltar, ter uma nova existência e então não se entregar ao vício da bebida e não cometer mais esse tipo de erro, porque é um erro, né? Não devemos dirigir embriagado, não. E muito menos sobre ação psicotrópicos ou outra substância que venha nos tirar os reflexos que põem em risco a nossa vida e a vida do nosso próximo, tá? Mas perdoemos, é claro, porque Jesus manda ensinar a que a gente perdoe a todos e compreenda. E não condenemos as pessoas, mas sim o ato. Uma pessoa que se mata por desgosto amoroso, a pessoa com a qual ela se relacionava, é culpada? É interessante essa pergunta, né? A verdade, nós vivemos, digamos, as nossas relações de casamento, de namoro, mas são relações que nós escolhemos. Às vezes essas relações são relações muito benéficas, que nos elevam, que a gente vive alegre, vive num momento de troca e de crescimento comum. Por outras vezes são relações conflituosas, que nós escolhemos passar por essas relações conflituosas, seja lá na espiritualidade ou nessa vida. Ou a situação da vida nos levou a esses momentos. Mas uma coisa é certa, o ato de cometer suicídio é da pessoa que cometeu suicídio, né? Foi ela que tirou a própria vida, foi ela que se desesperou e seguiu por esse caminho. A esse irmão que estava junto, não tem por que se sentir culpado por isso. Tem que entender a situação. Se tinha algum momento de conflito, é momento de se perdoar, né? E pensar em seguir a vida
adiante, seguir a vida adiante, né? Não carregar um peso na vida que pode não ter sido seu. Na maioria das vezes não é seu. É uma situação que as circunstâncias levaram. E nós permitimos. Nós vivemos a vida que nós escolhemos e permitimos. Tá? Que a gente possa, então, escolher bons caminhos, né? Boas convivências, buscar formas de bem convivermos com as pessoas, de maneira que não levemos a nós pensar em desistir, e nem elas. Né? Se a situação está num ponto de que pensamos em se nos suicidar por causa daquela pessoa, vamos procurar outras saídas. Sempre tem outras saídas, que não esse caminho. Cada um pode pensar em outras situações para ter uma saída que não seja o suicídio. Porque o suicídio é a única situação que não tem saída para a vida que escolhemos, para a vida na carne. Nós vamos ter uma outra chance com a nova encarnação, mas aqui no dia a dia, nesta existência, nós podemos encontrar N situações na nossa vida, na nossa existência. Agora, o suicídio, ele acaba com essa existência. Nós temos que ter, ou depois, uma nova encarnação, uma nova oportunidade. Mas nessa, acaba. Então, não é a saída, é a pior saída que podemos escolher. E agora uma outra questão para a gente terminar, né, que nós já estamos com o nosso tempo indo, esgotando, mas diz o seguinte: como tratar quem fica após o suicídio de um ente querido? Muito amor, muito carinho, muita compreensão. E para que essa pessoa que fica busque dentro de si e fortaleça dentro de si a fortaleza da vontade de viver e seguir adiante. Quando um familiar nosso parte, como nós falamos antes, a gente fica sem chão naquele momento. Vem o momento de tristeza, que faz parte. Necessário que a gente viva esses momentos de luto, de tristeza e de compreensão. E não adianta colocar embaixo do tapete e dizer não fique triste. Precisa ficar triste sim por aqueles momentos necessários para que a gente interiorize aquele problema, faça, digamos, a compreensão das coisas e encontre a nova forma, a nova maneira de viver, reprogramando a vida, encontrando soluções que elas sempre virão. Nós somos fortes. Se isso acontece quando somos crianças, vamos lembrar que as crianças são fortes e podem suportar. Se acontece contra os jovens são fortes. Os adultos são fortes e os idosos são fortes. O que a gente precisa é buscar essa fortaleza na fé, na esperança, na resignação e na vontade de viver. Então precisamos sim ter cuidado desse irmão, ter atenção e ter cuidado de nós, né? Não é um caminho pelo qual devemos seguir, querer seguir por onde aquele irmão foi. Então é preciso sim muito cuidado, muita atenção. Se necessário, tratamento psicológico, encaminhamento para a casa espírita, para o atendimento fraterno, para os estudos do espiritismo que vão esclarecer, para assistir palestra, para fortalecer a sua espiritualidade e a sua vontade de seguir adiante. E lembrando que devemos sim encaminhar as pessoas, né? Se essa pessoa corre risco muitas vezes, encaminhar, se for caso, para os órgãos de assistência, né? Os hospitais, as clínicas, as unidades de assistência psicossocial, as UTIs, né? Se a pessoa estiver triste, estiver pensando em suicídio, para o CVV que pode ajudar, né? Mas não abandoná-la. Mas, gente, todos nós podemos superar todas as dificuldades da vida. Jesus é claro quando fala do seu jugo, o jugo é leve. Então, Deus não coloca peso nos nossos ombros que não podemos suportar. Nós suportamos todas as dificuldades. O que não podemos fazer é tentar fugir desse sofrimento, dessa agonia, através do suicídio. Porque daí sim estaremos cometendo o pior erro da nossa vida. Tá bom, meus irmãos?
Aí tem algumas colocações aqui, tem uma que tu colocaste, Iraci, que diz assim, uma primeiro diz que o suicida necessita de muitas orações, e isso sempre, né, Iraci? Depois um outro recado diz assim, ó, em o Evangelho, segundo o Espiritismo, a calma, a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo para a loucura e o suicídio. Fala também que acolher e escutar sem julgamentos, que é necessário fazer isso, e que precisa estar alerta às frases sou perdedor, estou incomodando as pessoas, estou cansado de tudo, não quero mais fazer nada, não tenho vontade de nada. Uhum. Né? Exatamente. Depois, é importante identificar os sentimentos de verbalizar, né? E depois o pessoal dizendo assim, né, que agradecendo e tal, mas bem interessante essa questão, né, que o Evangelho nos traz, que nós precisamos, né, manter sempre a calma, a resignação, que vai nos dar, então, serenidade. Mas E a gente fé no está futuro. chegando no finalzinho e a gente sempre traz uma historinha para concluir a nossa exposição, né? Então, a gente vai contar um pouquinho uma história que diz o seguinte, é uma história bem curtinha. Narra-se que um monge que vivia na mendicância, sem abrigo, recolheu-se numa gruta para o repouso noturno, em bela paisagem banhada pelo luar. Adormeceu e, nesse tempo, veio um bandido e lhe furtou uma capa que utilizava como agasalho. O frio da madrugada despertou o monge e, dando-se conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e emocionado com o que viu, exclamou: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo, pôs-se a meditar. Se desesperar, nunca. E aí o Chico nos diz o seguinte: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você estava adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda a tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição da experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, essa é uma mensagem que foi trazida, né, pelo nosso querido Chico Xavier. Mas, Iraci, a gente te agradece, né, por esses momentos, né, pelas palavras, porque estamos encerrando hoje o mês, o Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio. Mas que a gente lembre que a gente não tem que lembrar desse assunto somente em setembro. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa acolher, a gente precisa ter uma escutatória fraterna todos os dias do ano. Não é só em setembro. Então, o setembro ele foi dedicado a isso, mas a gente precisa sempre estar claro que as dificuldades elas são passageiras, que tudo passa. Se o que é bom não dura para sempre, o que é ruim também não vai durar. Então, a gente precisa manter fé, otimismo e sempre perseverar. E aproveitando, vou pedir então que o Iraci faça a prece de encerramento para nós, já agradecendo a todos, e semana que vem nós estaremos de volta aqui na segunda-feira. Uma boa noite a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estiveram conosco nas reflexões de hoje, lembremos-nos de que ninguém
quer se suicidar, no fundo, assim fugir da dor. Mas lembremos-nos que Deus, nosso Pai, está sempre conosco. A espiritualidade amiga está sempre conosco. Temos nosso anjo de guarda que podemos recorrer sempre. Mantenhamos em nós a fé, a esperança e a caridade em dias melhores. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine a nossa mente, o nosso espírito e nos dê a força necessária para suportar toda e qualquer dificuldade que a vida se apresente. Lembrando que o Cristo está sempre conosco, nos fortalecendo e nos intuindo. Os nossos irmãos de luz nos trazendo o alento necessário. Que possamos perceber essa luz do mundo e seguir em frente, superando as montanhas que a vida se apresenta, lembrando que cada dia é uma primavera que se apresenta. Conforme disse a nossa irmã, que pensemos na nossa saúde psíquica, na nossa saúde espiritual, na nossa saúde física, nos cuidados para conosco e para com o nosso próximo, 365 dias do ano, 12 horas por dia, minuto a minuto. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E, sobretudo, a vontade de Deus seja cumprida aqui na Terra como em todo o universo. E que nós possamos viver as nossas vidas no tempo que Ele nos conceder, no tempo de Deus. Felicidades, saúde e um bom ano para todos. E que em Setembro Amarelo do ano que vem tenhamos menos casos de suicídio dos nossos irmãos. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, Iraci. E até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado.